Na Venezuela, seguidores do ex-presidente Hugo Chávez lembraram hoje o primeiro ano da morte do líder. Um desfile cívico-militar que incluiu helicópteros, tanques de guerra e mais de 10 mil homens do exército marcou um ano da morte de Chávez. O presidente Nicolás Maduro disse que Hugo Chávez ajudou a integrar a América do Sul e garantiu que a situação política do país está sob controle. O povo tem que estar muito bem informado. Grupos violentos tinham ameaçado trancar este país, mas o país está funcionando livremente e com tranquilidade, afirmou. Inúmeros venezuelanos foram acompanhar o desfile, alguns para aproveitar e ganhar um dinheiro extra com a programação especial. Sim, trabalham no concerto, no evento. Este camelô conta que ganha até 2.300 bolívares, cerca de $200 por dia, em um evento assim. A chegada do presidente cubano Raul Castro para homenagear Hugo Chávez não agradou moradores de redutos da oposição, que foram às ruas para protestar. Rechazamos a presença de Raul Castro em Venezuela. Um dos maiores legados de Hugo Chávez foi a distribuição de renda. Para isso, ele apostou no modelo de missões sociais, como a conhecida Missão Vivenda. E mesmo com todos os problemas econômicos e a resistência de alguns setores de oposição, o presidente Nicolás Maduro leva o projeto adiante. Um ano depois da morte de Chávez, há construções de prédios como este aqui em várias regiões da capital Caracas, feitas em parceria entre o governo venezuelano e outros países como a Bielorrússia, Cuba e China. Dona Cecília perdeu a casa em uma inundação em 2009 e viveu quase 2 anos em um refúgio. No ano passado, conseguiu um apartamento de 3 quartos no centro de Caracas. Ela diz que jamais conseguiria comprar um apartamento na região, se não fosse pelo programa. E sente saudade do presidente. Sim, nós firmamos os papeles de unifamiliar. Ficamos muito tristes porque ele foi embora muito cedo. Mas Deus sabe de tudo. E queremos que nossas crianças cresçam nessa revolução. Nós vamos conversar agora com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Quem de fato foi Hugo Chávez, do ponto de vista histórico? Que importância ele teve e tem para a América Latina como um todo e para a Venezuela em particular? Bom, foi um líder extraordinário, não só pelo carisma, pela origem popular que ele teve. Ele foi eleito em 1998. Ele conta que no ano 2000 ainda, não faz tanto tempo, o George Bush apresentou no Canadá a Área do Livre Comércio das Américas. Transformar a América Latina no que já era o México, no que é o México hoje, um desastre. Ele foi o único que levantou a mão contra. Todos os presidentes lá estavam a favor. Carlos Menem, Fernando Henrique Cardoso, Alberto Fujimori. Ele foi um que sozinho levantou essa bandeira da integração sul-americana, da prioridade das políticas sociais. Ele veio à posse do Lula e saiu aliviado. Ele falou, quando o Lula botou aquela faixa, eu senti que eu já não estava mais isolado e que aí começava um período histórico de integração sul-americana. Tem um papel fundamental. Nós sentimos isso também no Fórum Social Mundial de Porto Alegre. Foi o primeiro presidente sul-americano que veio, se identificou com a ideia de construir uma alternativa ao neoliberalismo. Então é uma presença marcante, é uma perda histórica enorme, sobretudo para um país que era órfão de lideranças políticas de caráter popular. Emir, qual é o legado que Hugo Chávez deixa, especialmente falando aí da Venezuela? Bom, a Venezuela era um país, apesar do petróleo, da bonança do petróleo em 3 décadas anteriores ao governo dele, era um país de uma miséria a nível de Brasil. Quem chega a Caracas sabe que se passa por um trajeto enorme de favelas que eram totalmente afastadas, geograficamente, socialmente, excluídas dos direitos fundamentais. Ele distribuiu renda como ninguém fez na Venezuela. Acabou com o analfabetismo na Venezuela, com a ajuda de alfabetizadores cubanos, e resgatou para o governo a PDVSA, a empresa de petróleo, que é a fonte fundamental de recursos, que estava semi-privatizada. Então, foi um avanço fundamental, transformou o Estado, a sociedade venezuelana como ninguém tinha feito até ali. E, Emir, o carisma de Hugo Chávez se foi com ele, certamente, mas os princípios que ele criou na Venezuela são seguidos pelo atual governo? O Nicolás Maduro representa, de fato, o que foi o Hugo Chávez do ponto de vista dos princípios, das ações? Sim, representa. O estilo é diferente, as dificuldades que ele enfrenta, ele não tem a mesma capacidade política, criativa e mesma confiança para passar para a população que tinha Hugo Chávez. Mas o governo, ele foi escolhido pelo Hugo Chávez, é estritamente um governo de desdobramento, de continuidade
do que o Hugo Chávez tinha feito anteriormente. Nesse sentido, os problemas são problemas herdados anteriormente. Mas, na verdade, as tentativas de solução vão na direção dos governos anteriores, o governo do Hugo Chávez. Emir Sader, muito obrigado. Uma boa noite.